Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma live nessa noite, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estar, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, ministrando a Tua palavra, ó Deus, ter um pouco de conhecimento a mais da Tua palavra para, ó Deus, colocarmos no nosso coração, aplicarmos as lições que Tu tens, ó Deus, para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa falar em cada coração que se achegar diante dessa live nessa noite. Ó Deus, visita cada família que aqui está, ó Deus, assistindo, ó Pai. Ó Deus, não somente hoje, mas no decorrer, ó Deus, desses dias que será editado essa live, ó Deus, possa chegar esse coração que está aflito, ó Deus, está triste, está decepcionado, está amargurado. Ó Deus, que o Senhor venha trazer um alento através dessa palavra, Pai. Ó Deus, venha trazer esperança, Pai. Ó Deus, aquele que está desesperançado, que está triste, abatido, caído, em nome de Jesus, aquele que está prostrado, Pai. Ó Deus, que essa palavra possa, ó Deus, gerar fé no coração de cada pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que possa fazer aquilo que lhe apraz. A palavra do Senhor diz isso, ó Deus, que a palavra que sai da tua boca não volta vazia. Ó Deus, que não volte vazia, Senhor, mas faça aquilo que lhe apraz. Ó Deus, encha o coração, ó Deus, de certeza do amanhã. Ó Deus, certeza que nada fugiu, nada foge ao controle do Senhor. As nossas vidas não fogem ao controle do Senhor, Pai. O Senhor é aquele que está sentado no teu alto e sublime trono, ó Deus, mas é aquele, Senhor, que está, ó Senhor, presente, ó Pai, ó Deus, nos nossos momentos, nas nossas horas de aflições, nas nossas horas de angústia. O Senhor é aquele que está presente, Pai, ó Deus, nos consolando, nos confortando e sempre trazendo uma palavra de alento, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Que essa noite também não seja diferente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Lucas capítulo 5, verso 1 a 11. Amém? Rubia Dantas, Verdiana, bem-vindo, queridos. Boa noite. Amém? Lucas 5, versículo 1 a 11. Se eu ler pausadamente, irmãos, é porque as minhas vistas agora não estou conseguindo muito bem ler direito, não. O meu óculos já está fraco, né? Mal estou enxergando. Mas aqui eu estou pedindo os olhos da fé. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo-se assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém, queridos?
Irmãos, perdoe o atraso da live dessa noite, né? Um dia ela tem 24 horas, né? E na atualidade, a cada dia que passa, parece que as horas avançam com maior rapidez. Antigamente nós conseguimos fazer as coisas, realizar várias atividades num só dia e ainda sobrava bastante tempo para as outras coisas, né? Mas hoje em dia não é mais assim, né? Com o avanço da tecnologia e com a rapidez da informação, tudo caminha a passos largos. Isso nos remete a uma certeza: Jesus está voltando. Amém? Jesus ele está mais próximo do que a gente pode imaginar. Mas há um momento, queridos, na nossa vida que parece que o tempo ele não avança tão rápido, né? É quando as coisas não vão bem conosco, quando sofremos alguma decepção, quando temos alguma perda, quando sofremos algum fracasso. E a gente às vezes se sente tão humilhado, né? Por algumas coisas que acontecem, não saiu do modo que a gente queria, né? As horas parecem que não passam, parece que há um congelamento do tempo e a gente quer desesperadamente que aquela hora, que aquele dia, que aquela noite termine para que venha um outro dia fazendo uma nova esperança, trazendo uma nova esperança de que o amanhã será diferente. Né? Não é assim que a gente pensa? Não é assim que a gente quer, queridos? A derrota, a tristeza, a mágoa, o fracasso, ele fica aqui, martelando aqui dentro da nossa mente. O sono não vem, né, para muitas pessoas que estão vivendo, estão passando por esse problema. A noite não passa, né, ficam martelando isso. E a angústia por um mau sentimento parece que não tem fim. Né? Aí culpamos os outros ao nosso redor, nos remoemos por dentro, tentando buscar uma explicação, e a pergunta que não cala é: por quê? Por que está acontecendo isso? Né? Sabe, queridos, isso aconteceu no momento da história de Pedro. Né? Pedro ele foi discípulo de Jesus, direto de Jesus, tentando buscar respostas, meio que sem entender do que havia acontecido. Então foram lavar as redes. Enquanto lavavam as suas redes, tentaram pescar a noite inteira, não conseguiram nada, eram pescadores natos, né? Enquanto lavavam ali as suas redes, eis que então chega Jesus e faz um pedido a Pedro. Ele fala assim: Pedro, me empresta o teu barco. Olha o que ele fala para Pedro: Pedro, me empresta o teu barco. Ou, em algumas traduções, lança o teu barco em alto mar. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí. Eu vou falar para você. Escolhas sem propósitos não produzem nada. Escolhas sem propósito não produzem nada. Acompanhe comigo o versículo 2, queridos, o texto que nós lemos. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, o que eles estavam fazendo? Lavando as redes. Diz o texto que eram 2 barcos pesqueiros, que estavam no ancoradouro e que pertenciam a Pedro e seus sócios. Não se tratava de 2 barcos que estavam por perto, pois foi relatado por algumas autoridades da história daquela época que existiam cerca de 4.000 embarcações na Galileia. Isso significa, querido, dizer que Jesus ele não escolheu o barco de Pedro por falta de opção, mas escolheu de forma seletiva. Ou seja, ele escolheu sabendo por que ele escolhia, para que ele escolhia e de quem ele escolhia.
Isso significa dizer que as escolhas de Jesus tinham propósito. Então, seguindo os passos de Jesus, irmãos, aprendemos que as nossas escolhas têm que ser seletivas também, tem que ter seletividade, tem que ter uma razão, tem que ter um objetivo e saber que você está sendo participante dela. Jesus, ele tinha um propósito. Escolhas sem propósito são como sementes dentro do bolso, ou seja, está dentro do bolso, então não serve para nada. Então você tem que saber quem escolhe para ser seu amigo. Você tem que saber, minha irmã, quem você escolhe para ser o seu marido. Você precisa saber, meu irmão, quem escolhe para ser sua esposa. Você escolhe para quem você escolhe para ser o seu sócio, para ser o seu pastor, né? Para ser o seu discípulo, para ser o seu mestre, o seu professor, o seu patrão e etc. Sabe, irmãos, em nossa vida, as escolhas que fazemos não podem ser feitas de formas aleatórias, não. Porque dessa forma a gente vai correr o sério risco de fazermos péssimas escolhas que trarão consequências catastróficas para o resto da nossa vida. Jesus, ele poderia ter escolhido qualquer uma embarcação dentro daquelas 4.000 que existiam na Galiléia. Mas ele decidiu escolher o barco de Pedro. Por quê? Porque tinha uma razão. Um propósito específico para Pedro. Fazer dele o seu discípulo. Queridos, e para ser discípulo de Jesus tem que entrar na escola do rei. Jesus sabia quem era Pedro e o que ele poderia extrair de Pedro. Deus, querido, ele não te escolheu à toa. Deus, ele não me escolheu à toa. Quando Jesus, ele te chamou para caminhar com ele, sabia exatamente o que ele estava fazendo. No dia que ele te alcançou lá no mundo, lá no mundão, lá no meio onde você estava, ele sabia o que ele estava fazendo. O chamado de Jesus para você é o mesmo de Pedro, meu querido e minha querida. Ou seja, fazer de você um autêntico discípulo dele. Amém? Ele pediu o barco de Pedro. Sabe, queridos, imagina Pedro, todo arrasado, tentando pescar a madrugada inteira, arrasado com o fracasso da pesca, se sentindo o pior dos pescadores, triste, abatido, aborrecido. E Jesus chega e pede para ele o seu barco. Sabe, irmãos, por pior que seja a situação, o estado de espírito, Jesus, ele sempre vai ver algo que em nós que podemos oferecer para ele. Amém? É como se Jesus dissesse: Pedro, me empresta o teu coração. Sabe, irmãos, o que Jesus está falando para mim e para você agora, você sabe o que é? Filho, me empresta o teu coração para eu trabalhar nele, para falar com ele, para curar ele, para fazê-lo bater mais forte, para tratar dele agora, hoje, nesse momento. Filho, me dá o teu coração. É isso que Jesus está falando para mim e para você, meu irmão. E diz a palavra do Senhor: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam fazendo o quê? Lavando as redes. As redes eram um formato de sino, com peso de chumbo nas pontas, nas extremidades, que ao serem lançadas ao mar, afundavam. O chumbo nas extremidades faziam com que a rede, jogava a rede, ela aberta, ela afundava. E ao afundar com as extremidades de chumbo, ela vai até lá no fundo, e o que está entre ali, os peixes, então eles são arrebanhados dentro da rede.
capturando então os peixes. Então os pescadores então puxavam a rede com uma corda, arrastando os peixes e muitas vezes o resto de vegetação que se prendia dentro dela. Por esse motivo, a rede precisava ser lavada, né, a fim de ser mantida em boas condições de uso e fazer os devidos reparos, porque quando puxa na vegetação a garra, sempre rasga a rede, né? O texto diz de forma clara, no plural, meus queridos, que eles estavam lavando as redes. Não era uma rede, eram as redes. Isso denota que não foi apenas uma tentativa, mas várias a fim de pescar os peixes necessários. Muitas vezes, queridos, estamos como que Pedro e os demais sócios de Pedro. Muitas vezes nos encontramos lavando as redes. O ato de lavar as redes significava que aquela noite de trabalho havia terminado, acabou. Que era um período sem volta, que nada poderia ser mudado além das circunstâncias, que possíveis decisões equivocadas tomadas naquela noite não poderiam mais ser revogadas. Mas aquela noite significava que nada de bom havia acontecido, não havia motivo para se alegrar. A noite havia sido de derrota, naquela noite a mesa estaria mais vazia, a provisão não chegou. As redes das mãos de Pedro não foram capazes de vencer os obstáculos de escassez dos peixes. As redes nas mãos de Pedro não foram capazes de gerar o suprimento das suas necessidades. Os conhecimentos de Pedro e sua larga experiência não foram suficientes, capazes de fazê-lo vencer a sua dificuldade. Ninguém diria para Pedro: Pedro, você é o cara. Diria: que decepção, hein, Pedro? Logo você, cara. Você que é experiente, você que sempre acorda de madrugada, você que vai 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, armar a rede para puxar depois você, hein, Pedro? Sabe, o orgulho de Pedro daria lugar à vergonha. A força daria lugar à fraqueza. A alegria daria lugar à tristeza, a esperança daria lugar à decepção, a autoestima daria lugar à baixa estima, a certeza daria lugar à dúvida. Eu vou falar para você uma coisa, você fala para a pessoa que está ao seu lado. Lavar as redes significa que o quadro, voltando, lavar as redes significava que o quadro não poderia ser mudado. Até que Jesus entra na cena. Até que Jesus entra na história. Jesus, diz a palavra do Senhor, pede o barco e eles param de lavar a rede. É como se Jesus dissesse: este dia ainda não terminou para mim e muito menos para vocês, aleluias, amém? Não façam do obstáculo um motivo para parar, meu irmão, minha irmã, mas faça dele, aleluia, um agente motivador para mostrar que é possível vencê-lo. Para de lavar as redes, porque ainda não é o momento, aleluia, amém? E diz a palavra do Senhor, entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe o que o afastasse um pouco da terra, e afastando-se, assentou, ensinava do barco a multidão. Eu vou falar para você e você fala para a pessoa que está ao seu lado. Não há milagre sem que haja fé para tentar mais uma vez. Não há milagre sem que haja fé para tentar mais uma vez. Diz o texto que Jesus ele pediu para que o barco afastasse. É necessário sair da terra firme. Assim como um dia Deus disse para Noé: Noé, entra na arca. Assim como Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Assim como Jesus, o Senhor Deus, disse para Josué: Josué, passa esse Jordão.
Assim como ele diz para Abraão, Abraão, sai da tua tenda e olha para as estrelas do céu. Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela. Assim como ele diz para Jacó, Jacó, volta para Betel. Assim como ele diz para Davi, Davi, vá a Ziclag, pois a vitória é sua. Elias, volta pelo caminho do deserto de Damasco. Jonas, vá para Nínive. Ezequiel, profetiza sobre esses vales de ossos secos. Aleluia. Sabe, irmãos, Pedro emocionalmente arrasado. Pedro, ele estava emocionalmente arrasado, frustrado, aborrecido, esquecido, triste, decepcionado, e de repente chega alguém e diz para ele, me empresta o teu barco. Pedro, ele teria todos os motivos para, como diz o ditado popular, chutar o balde, mas é justamente nessa hora que chega alguém tirando você totalmente do foco do problema e diz para você, calma, vai dar tudo certo. Calma, não se desespere, vai dar tudo certo. Calma, não se precipite, vai dar tudo certo. Calma, não murmure, vai dar tudo certo. Calma, nem tudo que parece ser vai dar tudo certo. Foi o que o Senhor disse. Foi o que Elias também disse para a viúva de Sarepta. Me traz um bocado de pão na tua mão. E ela respondeu, não tenho nada além de um punhado de farinha na panela e um bocado de azeite na botija. Vou prepará-lo para mim e meu filho, comeremos e morreremos. Lembra da passagem? Então respondeu Elias, não temas, vai e faze como eu disse, mas faz ele primeiro para mim. E depois para você e o teu filho, pois da tua panela a farinha não se acabará, e nem da tua botija o azeite não faltará. Queridos, e assim aconteceu, aleluia, da panela a farinha não acabou, e da botija, aleluia, o azeite não secou, não cessou por muitos dias. Glória a Deus. Sabe, queridos, você não pode ter nada. Eu e você não podemos ter nada, mas já é o suficiente, aleluias, para Jesus fazer o seu milagre na minha e na sua vida. Glória a Deus. Sabe o que Pedro tinha naquele momento, além de um barco? O que Pedro tinha além do barco naquele momento? Uma rede vazia, irmãos, com alguns restos de algas, de vegetação marinha, mais nada. Mas Jesus disse para ele, olha, vamos para o mar. E lá no mar alto, lá no alto mar, você vai e lança as suas redes. E quando Jesus acabou de falar, disse a Simão Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Jesus, e disse, lançai as vossas redes para pescar. Aí Simão disse para ele, mestre, havendo pescado, trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sabe, irmãos, o termo mestre usado por Pedro, no grego é epístates. O sentido não é de professor, o sentido é de comandante. O sentido é de alguém que tinha autoridade. Ao usar esse termo, ao se reportar a Jesus, Pedro reconhecia que Jesus tinha autoridade sobre os peixes e sobre o mar. Pedro não tinha ainda experimentado o poder de Jesus. Ele conhecia-o de ouvir falar. Assim como Jó, lá em Jó 42, versículo 5, te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero falar uma coisa para você, você fala para a pessoa que está ao seu lado, só vive o milagre quem enxerga Jesus com seus próprios olhos. Amém? Só vive o milagre quem enxerga Jesus com seus próprios olhos, não os olhos carnais, mas os olhos da fé. Amém? Quando você conhece Jesus porque alguém está falando dele para você, é porque ele está fazendo um milagre na vida de alguém, irmãos.
Mas quando você conhece Jesus com os seus próprios olhos, é porque ele já está fazendo um milagre na sua vida. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém, querido? Glória a Deus. Quando Jesus ele entra, aleluia. Diz a palavra do Senhor que eles pescaram a noite inteira e não acharam nada. Eu vou falar para você e você fala para a pessoa que está ao seu lado. Jesus muda o quadro. Jesus muda a história e o amanhecer de um novo dia. Jesus muda o quadro. Jesus muda a história para o amanhecer de um novo dia. Amém? Diz a palavra do Senhor lá. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande multidão, uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. A Bíblia diz, querido, lá no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, aleluias, vem pelo amanhecer, vem pela manhã. Sabe, aquele dia significava que algo extraordinário aconteceu na vida de Pedro. Havia motivo para se alegrar. Se a noite foi derrota, aquele dia foi dia de vitória. Naquele dia a mesa seria farta. Aquele dia a abundância havia chegado naquela casa. Naquele dia as redes, nas palavras de Jesus, venceram os limites das escassez de peixes. As redes, na autoridade de Jesus, geraram o suprimento das necessidades. Aleluia. Queridos, a autoridade de Jesus fez Pedro vencer a sua dificuldade. Agora diriam para Pedro: Ah, Pedro, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem e agora também os peixes? Está na fita, hein, Pedro? Está por cima da carne seca, né? Está assim com o homem, Pedro. Não é assim, queridos? A vergonha perdeu espaço para a honra na vida de Pedro, aleluia. A tristeza sucumbiu diante da alegria, a fraqueza sumiu diante da força de Cristo, porque a palavra do Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. A decepção na cara de Pedro desapareceu diante das expectativas superadas, a baixa estima perdeu para a autoestima restabelecida na vida de Pedro, a dúvida foi dissipada pela certeza, sabe, querido? Aleluia, é isso que Deus quer fazer da minha e na sua vida, amém, queridos? Enquanto muitos não estavam nos vendo como derrotados, a igreja lá fechou, a igreja lá no... Está tudo no controle do nosso Deus, amém? Tudo no controle de Deus, aleluia, tudo no controle de Deus. Minha vida, a vida da igreja, a igreja é do Senhor, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor, e é Ele quem provê todas as coisas, é Ele quem levanta todas as pessoas para que a obra dEle não cesse, para que a obra dEle continue, aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, para finalizar, ao ler esse texto, eu fiz uma pergunta para mim mesmo: onde estariam todos esses peixes? Ele foi lá, Pedro foi lá pescar, pescou a noite inteira, a madrugada inteira, o abençoado foi lá. Onde estava esse peixe? Ele não estava só com uma rede, ele estava com várias redes, ele e os sócios deles eram vários barcos. Eu fiz essa pergunta, meu Deus, o camarada, ele minou o alto mar, ele minou com as redes e não pescaram coisa alguma. Onde estavam os peixes? O Espírito Santo me disse assim: lá onde eles sempre estiveram, lá no mar. Sabe, irmãos, eu então compreendi o que Deus queria dizer. Os peixes sempre estiveram ali no mar. Sempre. Mas qual a diferença entre a pescaria de Pedro e a pescaria de Jesus? Vamos lá.
Na primeira pescaria, lá, quando Pedro foi, ele foi sem Jesus. Nada alcançou. Colocaram rede ali, rede aqui, os peixes estavam lá. Colocaram rede aqui, rede ali, rede acolá. Pedro foi sem Jesus. Na segunda pescaria, Pedro foi com Jesus. Na primeira pescaria, Pedro usou os seus conhecimentos. Não, vamos fazer aqui, coloca lá, coloca para cá, e lá, aperta de uma extremidade a outra, fica um barco lá, outro barco aqui. Ele foi no seu conhecimento. Na segunda pescaria, Pedro foi debaixo de uma palavra profética do próprio Jesus, do próprio Deus. Aleluia! O que diz a Bíblia? A palavra que sai da minha boca não voltará vazia, mas fará aquilo que me apraz. Isaías 55, versículo 8. Na primeira pescaria, Pedro, ele foi na escuridão. Ele foi à escuridão. Na segunda pescaria, Pedro, ele foi debaixo da luz de Cristo. Vai vendo a profundidade aí, meu irmão. Na primeira pescaria, Pedro, ele foi na força do seu braço. Eu posso, eu faço, é do meu jeito, tem que ser assim, tem que ser assado, não quero saber, eu sou o dono da razão, eu tenho, eu sou, eu faço isso, eu faço aquilo. Na segunda pescaria, Pedro, ele foi pelas mãos de Jesus, ele foi pelas mãos do próprio Cristo, aleluias. Na primeira pescaria, Pedro foi cheio de si, cheio dos seus achismos. Na segunda pescaria, Pedro, ele foi cheio de Deus, aleluia. Na primeira pescaria, Pedro, ele se inflava. Oh, eu sou o cara, eu sou o pescador, não, eu conheço, eu tenho conhecimento, eu domino esse mar, eu domino essa praia, todo mundo me conhece. O Pedro é o cara, Pedro é o pescador. Na primeira pescaria, Pedro, ele cresceu. Na segunda pescaria, Jesus disse para ele, baixa a bola. Pedro diminuiu. Para quê? Para que Jesus crescesse. Aleluia. Meu Deus. Profundo isso, irmãos. Profundo. Aleluia. Meu Deus. Na primeira pescaria, Pedro, ele foi no poder da rede. Não, cortou, rasgou aí? Não, vem, traz aqui, vamos costurar aqui, vamos voltar de novo. Foi no seu conhecimento. Não, a rede, aqui a rede, nós fizemos, e foi no poder da rede. Na segunda pescaria, Pedro foi no poder de Cristo. Aleluia. Sem mim. O Senhor diz, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. É lindo demais. Meu Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, não há milagre sem que haja fé para tentar mais uma vez. Amém? Não há milagre sem que haja fé para tentar mais uma vez. Você pode não ter nada, meu irmão. Minha irmã, você pode não ter nada, mas já é o suficiente para Deus fazer um milagre na sua vida. Amém? Por quê? Porque Deus traz à existência as coisas que não são para confundir as que são. Sabe, meu irmão? Deus tira aquele que está lá no pó
para se assentar junto aos príncipes, aleluias. Deus, ele tira aquele que não é nada para colocar diante dos poderosos. Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso porque para te honrar. Deus faz isso para te engrandecer. Deus faz isso para mostrar para você que Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Amém? E é isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, meu irmão. Amém? Jesus, ele muda o seu quadro. Jesus, ele muda o meu quadro. Jesus, ele muda a nossa história para que o meu e o seu amanhecer comece, aleluia, sob um novo dia. Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, eu quero te convidar nessa hora, você fechar os seus olhos. E você começar a ver, você começar a vivenciar com os olhos da fé os milagres que o Senhor irá fazer na sua vida, os milagres que o Senhor irá fazer na vida da sua família, né? Na vida dos seus. Amém? Ah, pastor, não importa, meu irmão, não importa o que ela tem em casa, não tem nada. Ah, não é nada. O nada com Deus se torna muito. O que diz o Senhor? Foste fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Aleluia. Seja fiel nos pequenos detalhes, meu irmão. Amém, minha irmã? Seja fiel nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas que acontecem na sua vida. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelas pequenas coisas. Porque as pequenas coisas farão superabundar as grandes coisas de Deus na sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos transmitiu, ó Deus, nessa noite, Pai. Precisamos, ó Deus, olhar com os olhos da fé, ó Deus, e não desistir por qualquer problema que venha aparecer, Deus. Ó Senhor, muitas vezes nos apegamos lavando as redes, decepcionados, frustrados, desanimados. Ó Deus, não queremos continuar. Mas Deus, o Senhor hoje diz para mim, ó Deus, e diz para cada um de nós, Pai, para não desanimarmos, não pararmos para lavar as redes, ó Deus, mas dar continuidade, ó Deus, porque a pesca ainda é maravilhosa. O milagre ainda irá acontecer, né? O milagre ainda se fará na nossa vida, meu Deus, porque o Senhor que tem a palavra, ó Deus, de vida eterna, o Senhor que tem palavra de promessa, o Senhor que tem palavra de vitória, o Senhor quem conhece a nossa história, e por conhecer a nossa história é o Senhor que muda o quadro da nossa vida, aleluias. Por isso, Deus, eu quero te pedir nessa hora, Senhor, visita, ó Deus, essa família, Pai, ó Deus, que estava ali como Pedro, ó Deus, decepcionado, frustrado, desanimado. Ó Deus, visita esse moço, essa moça, Pai, ó Deus, esse pai de família, essa mãe de família, ó Deus, ó Senhor, esse pai, ó Deus, ó Senhor, que está vendo as situações em sua casa acontecerem, ó Deus, e muitas vezes amuado, muitas vezes entristecido, ó Deus, sem ter como, ó Deus, correr atrás, como suprir, ó Deus, a necessidade. Ó Deus, e o Senhor vem com essa palavra, Pai, ó Deus, para nos falar, para nos dizer, ó Deus, ó Senhor, que o milagre ainda, ó Deus, está a caminho. O milagre ainda está a caminho, Senhor. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, visita esse homem, visita essa mulher, Pai. Visita, ó Deus, essa família, visita esse marido. Meu Deus, não há milagre, ó Deus, sem que haja fé. Fé para acreditar, fé para perseverar, fé, meu Deus, para tentar mais uma vez, como diz a tua palavra, ó Deus, se nos convidarem a andar uma légua, que andemos duas, ó meu Deus, sempre a mais, Pai, sempre a mais, ó Deus, na matemática do Senhor, a perda é ganho, meu Deus, que possamos aprender isso, Senhor, em nome de Jesus, que possamos colocar isso em prática nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Amém.